Sejam bem-vindos e bem-vindas, galera do Que Eu Quiser Cast. Hoje, como eu digo todas as vezes, todos os nossos convidados são especiais. Hoje eu tenho aqui a Elisângela, mais uma convidada especial. Eu tenho falado, Elisângela, que gravar o Que Eu Quiser Cast nos últimos tempos é o que tem mais me gerado alegria nos dias. Eu imagino. Porque conhecer as pessoas é impressionante como traz assim uma riqueza para dentro da alma da gente, né? Então, o meu último episódio, a gente estava conversando um pouquinho ali nos bastidores, né? Eu conversei com o Hugo Figueiredo, que é o campeão europeu sub-23 de duatlon. Nunca imaginei que ia conversar com uma pessoa de Portugal, atleta de elite, e hoje eu estou aqui com uma atleta de elite do empreendedorismo, a Elisângela, da Tribo das Antônias. Elisângela, seja muito bem-vinda ao Que Eu Quiser Cast, é uma honra para nós tê-la aqui. Conta para mim, Elisângela, eu sempre peço isso para os nossos convidados, diz, quem que é a Elisângela? Legal, eu fico muito feliz do convite, né? E estar aqui para mim representa muito. E a Elisângela é uma rondoniense que tem 35 anos, filha de José Rodrigues e Maria Roseli, pequenos produtores, pequenas pessoas que vieram buscar oportunidade no estado de Rondônia. E que eu cresci numa família com escassez de recurso, mas com abundância de amor. E é isso que me trouxe aqui. Uma mulher que aprendeu cedo a buscar os objetivos e além dos limites que era imposto. Então, é isso que a Elisângela tem aqui. Tenho um sonho, né, e busco isso todos os dias, que é mudar os ambientes onde eu esteja. É sempre deixar o melhor do que eu encontrei. E é o que me fez eu buscar estudar para ter oportunidades e abrir portas para outras pessoas também. Que legal, Elisângela. Você é jovem, 35 anos, você é uma jovem. Jovem senhora. Uma jovem, não senhora não, tá muito jovem ainda. Eu tô bem para senhor aqui perto de você. Mas eu acho muito legal esse propósito de mudar os ambientes, né? Esse compromisso de mudar as coisas. A gente teve um convidado especial que está até aqui também por trás das câmeras, o famoso Geraildo, né? Que também tem uma história linda e também tem essa gana, né, de mudar os ambientes, conectar com as pessoas, mudar as pessoas. Realmente, eu acho que talvez essa seja a grande missão nossa, né? A gente esquecer muito a questão. A gente vive um mundo muito materialista, né? E a gente deixar de lado um pouco essa questão do material e conectar com os valores, né? Conectar com a essência, com o propósito. Até porque, na verdade, quando a gente conectar com isso aí, até as questões materiais vão se desenvolver mais. Com certeza. Você não acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Você estava me falando, desculpa te interromper, que você veio de uma família com escassez de recursos. Sim. Eu pensava, fazia uma reflexão esses dias, né? Que eu também, minha família era muito simples, né? Não existia férias, não existia, a gente estava sempre no sítio trabalhando, ajudando, né? E você tem filhos? Não tenho filhos. Não tem, você vai descobrir que são as melhores coisas da vida. E os filhos da gente hoje têm tudo. Tem. Né? Então a gente sempre fica naquele diálogo mental, né? Mas eu não tenho dúvida que não ter algumas coisas me pôs em movimento de buscar algumas coisas, né? Justamente. Você acredita que isso também te movimentou? Com certeza. Eu tenho muito comigo lembranças assim que quando a gente morava no sítio e eu era criança, eu vinha para a cidade uma vez no ano e ali, quando eu vinha, eu olhava as oportunidades, o caixa de supermercado, e falava assim, eu quero um dia ser uma caixa de supermercado. Eu já imaginava, era fora de cogitação para a gente. E aí fui seguindo. E eu tenho comigo
essa busca de, às vezes você não vê saída, mas algo por dentro que te movimenta, que quando eu finalizei o ensino médio, e eu cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe era doméstica, trabalhava na casa doméstica, nesse momento a gente morava na cidade, que meu pai veio para a rua para a gente estudar, e meu pai fazia cerca, cocheira, essas coisas nas propriedades vizinhas. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu queria fazer o vestibular de uma faculdade. Minha mãe falou, minha filha, mas a gente não tem condição. Aí eu falei assim, mas eu só queria testar os meus conhecimentos. Mas dentro de mim eu tinha uma coisa comigo que eu ia conseguir fazer aquele vestibular, ia passar, e eu ia dar um jeito. Alguma forma eu ia estudar. Naquela época não tinha as bolsas, essas oportunidades que tem hoje. E assim foi isso que aconteceu. Então eu fui, fiz, e aí foi quando meu pai saiu na rua e arrumou o primeiro trabalho para mim. Ele não tinha estudo também, mas era sempre foi uma pessoa muito honesta. Então eu fui contratado como a filha do Zé. E aí eu comecei a trabalhar, e foi o meu primeiro trabalho, e as oportunidades que eu tive a partir dali. Então, se naquele momento eu olhasse para as condições financeiras, eu morava em Espigão, vim estudar em Cacoal, de ônibus. Se eu olhasse para as condições financeiras, geográficas, estudava o dia inteiro e tal, eu não viria. Mas eu não tinha outra escolha, a não ser fazer algo diferente para sair daquela situação, que eu também não queria ficar naquela situação. Então, até que tem uma amiga minha que fala, a Elisângela tem a característica de chegar no fundo do poço e juntar força e sair com tudo de lá de dentro. Então, eu sempre busquei fazer isso na minha vida. Olha que coisa interessante, né? Eu estou fazendo uma reflexão aqui sobre a questão, a sua busca pela educação, né? A gente vive uma realidade onde os jovens não querem estudar, né? Sim. Você viveu uma realidade de não ter acesso ao estudo e buscar mais do que tudo aquele ensino, sim, a sua oportunidade. E hoje a gente houve uma democratização do ensino, os jovens têm acesso ao ensino, mas eles simplesmente, muitos deles, viram as costas para o ensino. Então a gente tem a gente infelizmente tem um outro tipo de jovem, né? A gente tinha ali uma jovem onde era uma família que não tinha muitos recursos, mas que acreditava que a educação era um instrumento para vencer na vida. Hoje a gente tem muitos jovens que a família continua não tendo recursos, mas ele tem o acesso ao ensino e ele continua ali virando as costas e ele não acredita, né? Essa força que você buscava, você acreditar nessa educação, mesmo seus pais não tendo essa instrução, qual que era a tua visão? Eu acredito que a gente sempre precisa de sonhar. E eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em ter algumas coisas, às vezes até comida mesmo, algumas coisas diferentes. E é até difícil falar sobre isso. Então, para mim, o meu pai falava, estuda, é a única coisa que ninguém tira de você. E a gente estudava na escola pública mesmo, do sítio. Estudei com todo mundo numa sala só, assim, uma escola. Eu lembro, embaixo era até quebrado, assim, a gente podia entrar pela porta ou entrar pelaquela parede furada embaixo, assim, e dava tudo certo no final. Mas o meu sonho era de ter condições melhores, não só para mim, para minha família também, porque o meu pai trabalhou muito na vida. E eu sonhava que o estudo ia me dar oportunidade de ter um trabalho melhor, para que eu pudesse ter um dinheiro, uma renda para me ajudar a minha família. E se eu estou aqui hoje, foi através do conhecimento, foi estudando e com as oportunidades que eu tinha. Quando eu fiz faculdade, a pedagogia, eu não tinha condição, naquela época tinha as cópias, né? Não era a internet igual hoje, tirava cópia. E aquelas cópias era difícil, não tinha como tirar as cópias. O salário que eu ganhava com o FIES era para pagar a faculdade e o passe do ônibus. E o que eu fiz? Eu sempre interpretava muito bem. Então, as meninas tinham as cópias, mas não entendiam o conteúdo. Eu fiz pedagogia, a minha primeira faculdade. E aí eu estudava no conteúdo delas, nas cópias delas, para mim poder dar aula para elas. E assim eu fiz minha faculdade inteirinha. Então, o conhecimento e o sonho que eu tinha, a gente precisa sonhar em ser alguma coisa, em alcançar alguma coisa. E outra coisa também que eu vejo, eu naquela época eu não tinha representatividade. Então, eu não tinha ninguém na minha família que... Meu pai estudou até a 4ª série.
na época, minha mãe também. Meus avós não tinham estudo. Eu não tinha ninguém na família que eu via, aquele lá tem estudo e conseguiu isso e isso. Eu não tinha representatividade. Hoje nós temos. Então, o jovem, eu falo da minha história justamente para que as outras pessoas vejam os jovens e falem, se a Elisângela conseguiu, eu também consigo. Será que os jovens dessas gerações, eles estão vivendo sem sonhos? Porque a gente vê jovens muito assim, sem paixão, né? Sem uma busca, né? Duas reflexões que eu te proponho aqui. Será que esses jovens estão vivendo sem sonhos? Será que não está sendo lançado o sonho, eles próprios, ou alguém não está lançando esse sonho neles? Ou será que isso vem da família? Será que a família, de alguma forma, se desestruturou de um ponto, de uma forma, que não há mais uma identificação e isso gera uma confusão mesmo? Então não se tem sonho, não se tem identidade, e o que não tinha antigamente. Talvez seja isso? Eu acredito que sim, porque as minhas lembranças que eu tenho de casa, de família, a gente morava no sítio e não tinha energia. Então, automaticamente não tinha televisão, essas coisas, nunca tivemos. Mas toda noite a gente sentava no terreiro, que a gente falava, né, no quintal, e ficava ali debulhando milho, às vezes, para tratar das galinhas no outro dia. E ali o meu pai conversava com a gente. Meu pai e minha mãe sempre conversou com a gente. E sempre falava para a gente, sempre instigava. A gente fazia tarefa na lamparina, o caderno ali e do lado no que a gente conseguia. Então, eles instigaram a gente. E a gente cresceu ouvindo sobre independência, que eu e uma irmã, que nós tínhamos que ser mulheres independentes, que o estudo ia permitir isso para a gente e que a gente buscasse. E até hoje minha mãe fala isso, que ela incentivava porque ela não queria que a gente fosse doméstica igual ela. Então, ela queria que a gente buscasse outras oportunidades. Então, eu tive um incentivo dentro de casa. E até hoje eu tenho um incentivo. Você disse aí que sua primeira faculdade é pedagogia. Depois você fez outra faculdade, então? Fiz pedagogia e, em seguida, eu fiz administração, porque eu sempre trabalhei com empresas e negócios. Então, eu segui esse ramo. Só que a pedagogia é a minha base. É onde eu consigo olhar para as pessoas e entender que está tudo bem. Nem todo mundo vai ter o desenvolvimento no mesmo tempo, que eu preciso avaliar e ficar feliz com os pequenos avanços. Ou seja, se todo administrador pudesse ter uma base pedagógica, a administração seria bem diferente. Com certeza, né? Com certeza. Porque o administrador em si, o líder, ele é pessoas. E pessoas que têm vivências diferentes, histórias de vida diferentes e que vai impactar lá no negócio no futuro. Você hoje ocupa qual função? Hoje, no mundo corporativo em si, eu trabalho numa área de superintendência de negócio, numa cooperativa de crédito. Então, eu atuo com isso numa instituição financeira, né? E, além disso, eu acho que o que eu faço de mais nobre é o trabalho que eu faço na Tribo das Antônias, que foi a comunidade de mulheres que eu fundei. Então, olha que legal. A gente tem a Elisângela, aquela jovem, que saiu da roça. Sim. Você só tem 35 anos. Só. E você está numa superintendência da Cicobi. Isso. Olha como você é competente, olha que coisa legal. Ensina para as meninas que estão ouvindo o Que Eu Quiser Cast, qual que foi a principal coisa que te ajudou a chegar aí? A principal coisa foi, primeiramente, confiança. Eu sempre confiei que eu seria capaz. Humildade, escutar as pessoas mais velhos. Sempre tem os mentores mais velhos, que servem quase de pai para mim, a idade compensa e tudo. E não abaixar a cabeça. Vai ter dificuldade, vai ter a pressão. Eu já tive bastante situações de pressão. E você busca o conhecimento e vai com medo. Por dentro você treme e está estômago ruim e você vai e encara aquela situação. E não parar. Você sempre tem que estar buscando. Não adianta eu querer dizer, eu entendo muito de negócio cooperativo, de crédito, de investimento e vou parar nisso. Não, eu sempre posso estar aprendendo alguma coisa. Que legal. Esses dias eu estava ouvindo um podcast que chama Santa Corrida. É com o João Branco, não sei se você conhece. Ele foi diretor de marketing do McDonald's, né? E um outro educador, que eu não me recordo o nome agora. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele sabia quantos chefes ele teve na vida corporativa dele, e eram 14.
E desses 14 chefes deles, o que chamou muito a atenção dele é que ele teve uma chefe mulher. E essa chefe mulher que ele teve, ela tinha quase a mesma idade dele. E o fato mais que chamava a atenção dele é que ela tinha quase a mesma idade dele. Ou seja, ele tinha mais tempo de corporação do que ela. Então, quando ela chegou para ser chefe, ele falou, e agora? O que vai ser? O que essa mulher vai me ensinar? Sim. E agora? Poxa, eu tenho mais tempo de empresa do que ela. Eu já tive um monte de chefe. E agora? Ele disse que teve o maior aprendizado de todos os tempos da vida dele. Porque de todo o tempo corporativo que ele teve até aquele momento, nunca ninguém tinha a habilidade de ler a alma dele como aquela chefe. Ela chegava todos os dias, sentava, olhava nos olhos, conversava, parava, ouvia, sentia. Ele falou, caramba, meu, isso é que é ser uma administradora. Sim. Isso é que é você gerenciar, você promover uma gestão de verdade. Então, tudo aquilo que ele ficou ali pensando que não aprenderia, foi o maior choque de aprendizado que ele teve. E eu achei fantástico, porque realmente, às vezes, aonde a gente menos espera, onde vai aprender, talvez esteja o maior aprendizado. Sim. Não é verdade? E aí você disse que você conseguiu desenvolver aquilo que te faz mais feliz, né? Que é a tribo das Antônias. E a tribo das Antônias, eu já ouvi falar bastante da tribo das Antônias. Inclusive, uma das maiores curiosidades minha em chamar Porque Eu Quiser Cast, é lógico que eu sabia que você estava no mundo corporativo, que você é uma mulher de sucesso, mas eu amo esses projetos que têm um senso de comunidade, né? Então, assim, a maior parte dos convidados aqui são pessoas que têm um compromisso social, um compromisso com a comunidade. Eu acho que a gente tem um dever muito grande de retorno com a nossa comunidade. A gente está aqui para devolver para a comunidade, para plantar, para produzir. E aí eu queria saber mais sobre a tribo das Antônias. Conta para mim onde surgiu, assim, bem no comecinho, essa ideia. E de onde veio isso? Então, a tribo das Antônias é eu sempre gostava de ensinar, ajudar as pessoas e falar e orientar. Só que por muito tempo eu fiz isso na informalidade, às vezes na imaturidade, porque nem todas as pessoas elas querem isso naquele momento e elas estão preparadas para aquilo. Então, da mesma forma que eu via que eu tinha crescido no corporativo, nas empresas e tal, eu queria incentivar as outras pessoas também. E aí, tudo certo. Eu entrei há uns 2 anos atrás, por aí, eu entrei num processo muito forte de autoconhecimento. Eu cheguei num ponto da minha carreira que eu estava muito bem, produzindo resultados, bem avaliada, tinha uma equipe grande e tudo, mas tinha alguns pontos assim que me incomodavam. Às vezes, alguns comentários que as pessoas faziam me incomodavam. E eu falei, eu preciso buscar. Então, lá dentro da empresa, falava-se de vários assuntos sobre pessoas, e um dia eu estava lendo sobre autogestão. E lá falava que eu entendi o conceito de autogestão, que primeiro, antes da gente querer gerir qualquer coisa, qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer pessoa, a gente precisa fazer a nossa própria gestão. E aí, tudo certo. Entendi aquilo e comecei a buscar aquilo. E daí, nesse entendimento, falei, vou fazer umas terapias, algumas coisas aí. E fui para terapia, coach, e cheguei lá e eu falei para profissional, eu quero trabalhar uns pontos em mim, porque eu acho que eu tenho alguns pontos de insegurança. Daí ela falou, não tem não. Falei, tem, eu acho que eu tenho. Por quê? Mas o que me pegava? Eu trabalhava, tinha uma renda já, um salário, uma condição melhor do que os meus pais tinham, eu já tinha feito algumas coisas, mas eu tinha um medo muito grande de algo dar errado e eu perder financeiramente as coisas e voltar para a necessidade. Então, era isso que me incomodava o tempo todo. E aí, quando eu contei isso para ela, tudo, e aí eu revivi minha história, voltei na história da minha família, da minha avó, de todo mundo ali, e entendi por que eu trazia essa preocupação comigo, até porque era a preocupação dos outros que vieram já antes de mim. E
E aí, nesse processo, eu trabalhei isso e tudo, e aí eu cada vez mais me aflorava a necessidade, a vontade de trabalhar e de ajudar outras mulheres a ocupar esses espaços com sabedoria e entendendo que era possível. E nesse meio termo eu fiz uma certificação internacional em liderança feminina, e lá na certificação a gente estudou muito que existia 136 anos para ter realmente a igualdade de gêneros, para que as mulheres fossem tratadas igual aos homens, para que elas tivessem as mesmas oportunidades. Porque muitas vezes hoje as pessoas falam assim, não tem preconceito, não tem isso e tal. Mas se o estado de Rondônia hoje tem 50% homem, 50% mulher, e se nos lugares de tomada de decisão não é esse mesmo percentual, existe sim. E lá eu falava que era 136 anos para alcançar essa igualdade. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei, tá, tem coisa que eu sou de resolver as coisas. Eu olhei e falei assim, tem coisa que eu não consigo. Posso impactar politicamente, né, votando em projeto alguma coisa e tal, mas e o que eu posso fazer? Aí eu olhei para mim e falei, o que eu posso fazer é ensinar o que eu aprendi na vida, o que deu certo, o que deu errado, para outras mulheres. E aí eu estruturei isso tudo, né, escrevi um monte em um caderno e fiquei. Mas aí eu tinha medo de lançar a ideia, porque eu sabia que era uma causa que eu podia gerar alguns sentimentos e tal, e medo mesmo. E aí eu fui cada vez me fortalecendo, fiz todo um trabalho de fortalecimento, voltei na história para entender, para tirar os medos. Inclusive, nessas voltas de história, eu fui numa fazenda histórica, onde viveram os escravos por causa da minha origem, né, da minha avó e tal, que é negra, e eu também. Então, eu voltei, fui lá para entender como é que era a vida daquele povo naquele tempo, e que coisas que a gente vinha trazendo, e isso foi me dando força, até que eu entendi que eu tinha uma ideia que era uma comunidade de mulheres, porque até então eu não sabia nem o que era, só sabia que eu queria fazer. Que e que eu tinha uma comunidade de mulheres, que a minha ideia era essa. E que o meu produto é entregar desenvolvimento para as mulheres através do conhecimento. Então, volta lá a pedagogia de novo. Que legal. Então, só fazendo uma pausa nessa viagem, né? Então, a gente viajou aqui na tua viagem de autoconhecimento, né? Então, você queria se conhecer mais e nessa busca de se conhecer, você descobriu que podia contribuir. Através da minha história, que eu vivi coisas incríveis e da força que eu tive para viver, eu entendi que eu era muito forte e que eu podia ajudar outras pessoas também. Tinha gente passando por aquilo. E aí você pegou o teu caderninho. Você é de caderninho? Você tem caderninho? Caderno Vários de capa cadernos? mole. Caderno de capa mole. Eu tenho muitos cadernos. Eu amo, faço vários cadernos. Montou tuas ideias ali naquele caderno, naquele projeto, e com medo ainda de apresentar as ideias, né? Geralmente as boas ideias a gente tem um pouco de medo, né? E aí você fez um estudo 160 anos, 156? 136 anos. 136 anos, muito tempo, né? Muito tempo. Para conseguir um equilíbrio dessas questões, né? E inclusive esse estudo é do Fórum Econômico Mundial. Esses dias teve outro estudo publicado, foi para 133 anos. E naquela época que eu olhei, eu falei, é muito tempo, mas se eu conseguir reduzir 3 anos, eu não vou estar aqui, com certeza. Mas eu já deixei minha contribuição. Que fantástico, cara. E efetivamente, o que a Tribo das Antônias tem assim para a comunidade feminina? Aí assim, primeiramente o nome, né, Tribo das Antônias. O que eu quis trazer desde o nome da Tribo das Antônias? Eu cheguei na ideia, mas não tinha um nome. E eu sou uma pessoa simples, básica, de falar o que todas as pessoas entendem. E eu queria também valorizar o nosso estado de Rondônia, porque eu participava de vários eventos, aula, eu faço muita aula online, ao vivo, e sempre eu estou com o pessoal de outros estados. E aí eles, Ângela, é da onde? De Rondônia. Aí Roraima, onde fica? Beleza. Aqui nós temos excelentes profissionais, né? Um monte de coisa em Rondônia, mas as pessoas não conhecem. Então eu falei, o que nós temos de mais diferencial aqui em Rondônia? As tribos indígenas. Como que funciona uma tribo? Tem um monte de gente que não sabe como que funciona uma tribo. E a gente sabe que a tribo tem a proteção ali, um espaço que as pessoas se conhecem, se entendem, elas conversam e tal. Então, no primeiro momento, eu já sabia que eu queria um espaço que as mulheres se sentissem amparadas, se conhecessem, se protegessem.
Então, eu cheguei no nome tribo. Mas tinha que colocar mais alguma coisa. E aí eu olho, né, para a minha grande referência, que é minha avó, que tem 78 anos, e o nome da minha avó é Antônia. E eu falei, vou procurar o que significa Antônia. Aí procurei na internet, Antônia, significado, e significa de inestimável valor. E era o que eu queria que as mulheres sentissem-se valorizadas. Nós precisamos nos sentir valorizadas primeiro. Que lindo então, isso, hein? é por isso que surgiu a tribo das Antônias. E eu trato as mulheres o tempo todo, e a gente se fala assim, as Antônias. Porque nós somos mulheres de valor. Se alguém não vai reconhecer, é sobre ele. Nós sabemos o nosso valor. Então, eu fiz essa ideia. E aí, o que a tribo oferece em si para as mulheres? A gente tem roda de conversas, mentorias, lives, podcast, que a gente participa de outras informações. Tudo isso voltado para o desenvolvimento das mulheres. E como que a gente faz isso? De uma forma voluntária. Então, tem eu lá e tem um monte de mentoras, mulheres do Brasil todo aí. Tem várias de São Paulo, Nordeste. Vocês têm uma rede pronta para dar esse suporte. Para dar o suporte. E aí as mulheres lá, além do fortalecimento, do sentimento do grupo que existe, hoje a gente tem mais de 400 mulheres. Tem um site, uma plataforma? A gente está desenvolvendo um site, hoje a gente trabalha mais pelo Instagram e os grupos, né, da comunidade. E a gente está lançando um site que vai sair nos próximos dias aí. Inclusive lá no site a gente vai até ter alguns negócios que são liderados por mulheres. E por que isso é tão relevante assim, para a sociedade, para a comunidade como um todo? Eu fiz uma especialização em ESG, né, ESG que o pessoal fala, né, mas que é os pilares da sustentabilidade para as empresas, né, que é o ambiental, o social e a governança. Yes. E quando a gente olha para a social, a gente está falando das classes minoritárias, a comunidade como um todo. E hoje, né, tanto o ESG como o Pacto Global, ele chama essa atenção para as empresas, para ter mulheres na liderança, a diversidade, porque nós, mulheres, a Elisângela, ela tem tomada de decisão. Eu sei um carro que eu quero andar, o calçado que eu quero calçar, a carne que eu quero comer. Então, eu tenho tomada de decisão. Então, lá nas empresas, tem que ter mulher que pensa as minhas necessidades. Igual, eu queria um carro que tivesse um lugar para me guardar minha bolsa, porque ele fica caindo para tudo quanto é lado, entendeu? Já falei que não pensaram isso. Que legal, que genial, né, cara? Que coisa. Como realmente precisa ter a pessoa que passa por todas as questões ali tomando as decisões, né? Sim. E aí as empresas... Aí o problema não é ter oportunidade aberta, vagas abertas para mulheres. O negócio é outro fator. A mulher se sentir preparada para assumir as vagas. Porque às vezes existe esse problema na questão da representação política, né? Representação política. Tem as vagas, existe toda às vezes uma celeuma sobre o preenchimento das vagas, mas às vezes essas mulheres não estão se sentindo, não estão se capacitando, ou de repente não está empoderada a ponto de se disponibilizar, né? Tem estudos que falam também que as mulheres, um homem, para se candidatar a uma vaga, se ele tiver 60% dos pré-requisitos atendidos, ele se candidata. O homem é muito mais confiante. As mulheres, ela tem que ter mais de 95% para ela se candidatar. Então, o trabalho que a gente faz na tribo das Antônias é justamente levar informações, conhecimento, para que a mulher se sinta capaz de falar, não, eu posso assumir essa posição aqui. Porque é normal a gente assumir algumas posições que não é comum para as mulheres e a gente chegar naquele lugar, a gente ter olhares diferentes, comentários diferentes. Às vezes a gente não ter o apoio dentro da própria casa. Então, por isso que a mulher ela tem que estar confiante, porque senão ela não vai conseguir dar o próximo passo. Ou ela chega lá, mas ela não se posiciona. Então, ela está no cargo, mas ela não se posiciona, porque ela se sente acuada naquele ambiente também. Então, a tribo das Antônias é para todas as mulheres de valor inestimado que, de alguma forma, pretendem melhorar os seus aspectos de confiança. Com certeza. Não só os aspectos de confiança, melhorar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E ali, interessante a gente falar que não tem idade, nós temos mulheres de 18 anos a 60 e poucos, 70 anos, né, mais do que isso. Tem mulher com alto, né, doutoras e tal, e tem mulheres que não têm, né, não tem nem alfabetizada ainda. Então, tem de todos os níveis ali dentro. E lá a gente compartilha muito
incentivam uma outra, apoiam os negócios. O que mais tem é empreendedor nesse grupo. Por que você é tão apaixonada pela tribo das Antônias? Porque eu acredito no poder do conhecimento e eu acredito nas mulheres. Porque se as mulheres estiverem bem, olha o poder que uma mãe tem. Se uma mulher estiver bem, os filhos, a próxima geração, está tranquilo. Quando você olha para a tribo das Antônias, é lógico que com certeza vocês já viveram muitas histórias legais. Muitas. Mas será que tem uma que de repente assim você nunca esqueceu? Tem uma história que eu vejo muito isso porque parece muito comigo em dois aspectos. Primeiramente, por ela ser mulher e também pela cor, né? Então, tenho uma Antônia que ela mandou mensagem para mim porque ela não conseguia chegar nos espaços. Ela estava finalizando uma faculdade de pedagogia, porém, em todo lugar que ela chegava, as pessoas só ofereciam serviço para ela de zeladora. E aí, ela cada vez ia se diminuindo mais. Primeiramente, porque ela não estudou no ensino regular normal, porque falava que ela não aprendia. Aí, ela voltou para a escola já tarde. Então, ela já é uma senhora com filhas grandes. E ela nunca achava que era capaz. Aí, com a tribo das Antônias, ela foi se fortalecendo daquilo e foi se empoderando daquilo. Aí, ela foi atrás de um processo seletivo, já que nas vias normais ela não conseguia. Ela entrou num processo seletivo do município, passou no processo seletivo e lá dentro do processo seletivo abriu outra vaga, que daí já era como se fosse uma secretária, uma assistente e tal. E aí ela entrou como zeladora. Ela falou, não, eu sou capaz. E aí ela foi para a próxima fase. E ela me mandou esse depoimento falando, olha, saiba que vocês tiveram influência aqui, porque se fosse antes eu não tinha me inscrito, eu ia continuar naquele processo ali. Então, a força que o grupo gera, que a gente leva lá todos os dias, compartilha as histórias, muda a vida das pessoas. Que legal. Vocês têm algum tipo de encontro regular, assim, das Antônias? Tem os grupos de mentorias que funcionam, né, tem semanalmente. A gente sempre procura fazer 2 rodas de conversas, que é online também, porque tem Antônias não só em Ji-Paraná, tem no Brasil inteiro e até fora deles tem algumas que entram, porque é muito pela internet. A gente fez um primeiro encontro presencial, já aqui em Ji-Paraná, e a gente tem outro encontro para fazer agora, no meados de setembro. E aí são os encontros presenciais. Além disso, a gente faz live, né? Todo mês a gente está fazendo live com mulheres também, falando da história, impactando com as histórias das mulheres. Que legal, Elisângela. Linda essa história, linda a sua história, né? Você falou que tem um desejo de transformar o ambiente, né? Transformar os locais por onde você passa. Com certeza você se transformou. Você transforma o seu local todos os dias ali onde você está desenvolvendo. Através da tribo das Antônias, você também está aí transformando a vida de muitas mulheres. É muito bacana essa rede, né, de desenvolvimento pessoal. Eu acredito muito também no desenvolvimento pessoal através da educação, né? Eu sou fã de educação. Eu também tive o privilégio de logo começar meu primeiro emprego foi ser professor, né? Eu logo ali me formei em Direito, fui ser professor. A minha profissão mais antiga é professor. Eu já sou professor há um bom tempo, mais de 20 anos, né? Estou 20 anos em sala de aula, faz tempo. Comecei jovem, não é porque eu sou velho não, viu? Então, eu acredito muito no poder da educação, até porque ela transformou a minha vida. Eu também venho de uma experiência de ter a vida transformada pela educação. Muito obrigado por você ter vindo ao Que Eu Quiser Cast. E para finalizar, deixa o seu recado final para todos os ouvintes aí do Que Eu Quiser Cast, para as mulheres que estão ouvindo e para todas as Antônias que estão aqui conectadas com você. Eu vou falar aqui, deixar uma frase que foi nesse caderno de capa mole, e foi o que me deu força para agir. Foi uma frase que eu mesma criei ela, que é: faça algo hoje que você possa se orgulhar no futuro. E é isso que eu desejo que todas as pessoas façam. Quando a gente vai começar, é difícil, às vezes você não vai ter o apoio, mas se você tem uma ideia firme na sua cabeça, vai atrás.
E não precisa ter medo, não precisa se limitar por questões geográficas, questões financeiras, questões de gêneros, nada. Vai em busca, que sempre você vai encontrar alguém com a mão estendida para te dar um apoio. E eu agradeço muito a oportunidade, foi muito bom estar aqui, conhecer você pessoalmente, e a gente sempre tem que estar levando esperança para as pessoas através da nossa história e de tudo mais que a gente pode fazer nesse mundo. Muito obrigada. Eu adorei te conhecer, Elisângela. Eu acho que a gente tem que gravar mais episódios do QuiseCast. Obrigado, Joraildo, por ter vindo de novo. Tava com saudade de você. Tá? Volte mais vezes. Galera do QuiseCast, espero que vocês tenham gostado muito. Antônias, vocês são inestimáveis. Vocês têm um valor incrível. Mulheres, acreditem no poder que existe dentro de vocês. Vocês podem transformar muitas coisas. E se vocês não estiverem tão confiantes assim, vai lá no Instagram do Tribo das Antônias. Existem grandes mulheres lá que podem te ajudar. Um grande abraço, gente. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.